Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Olha só, e desdobramentos sobre o processo do Xandão nos Estados Unidos acabam de sair. Se o Xandão acha que a coisa tá boa para ele lá nos Estados Unidos, negativo, meu amigo. A coisa tá feia pro Alexandre de Moraes. Eu separei aqui a informação, quero trazer para você e é muito importante que você acompanhe junto comigo. Por quê, Rodrigo? Porque o bicho está pegando, tá? Exclusivo: bomba que pode derrubar Moraes nos Estados Unidos. Servidor está pronto para expor tudo. É isso mesmo. O desenrolar, o desdobramento do processo do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos acaba de sair capítulos e episódios fresquinhos. E eu vou contar para você agora, você que está acompanhando aqui o nosso canal. Vamos lá? Bom, a verdade é que fontes explosivas estão revelando que um servidor americano, guardião de segredos devastadores, repito, guardião de segredos devastadores, pode estar a poucos passos de delatar o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte Brasileira em um escândalo que promete chocar não só o Brasil, mas o planeta, segundo informações de um jornalista americano que acaba de publicar isso daqui. A cada minuto, a tensão aumenta. Será este o fim da era Moraes como xerife da censura no Brasil por conta dessa delação? Porque tem muita coisa por trás de toda essa atitude dele. Não é só vaidade, não é só devaneio, não é só sede pelo poder. Tem muita coisa envolvida. Eu acredito que ele se sujou até o pescoço e aonde ele se enfiou não tem como ele sair mais. É algo tão profundo que eu acredito que não tem mais volta. Sabe aquele caminho sem volta? O Moraes está num caminho sem volta. Não tem como voltar mais. Pode ser que ele até tentou, mas ele não consegue mais. Porque se envolveu, acredito eu, segundo informações que eu vou trazer para você aqui agora, acredito eu que ele envolveu com gente muito perigosa. Prepare-se para uma revelação, querido, que pode mudar o jogo político no Brasil hoje, depois dessa informação. Bom, o segredo que assombra Moraes. Segundo eu levantei aqui, nos bastidores de Washington, sussurros de uma conspiração internacional ecoam pelos corredores do poder. Segundo jornalistas, comentaristas de direita, como o renomado Michael Schellenberg, responsável pelo Twitter Files Brasil, Moraes estaria no centro de uma discussão judicial que violam liberdade de expressão, como ordens de censura que atravessam fronteiras e o pior, gente, chegou nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ele se tornou, então, repito para você, um investigado, com o pé de receber o título de um criminoso estrangeiro nos Estados Unidos. Segundo o Schellenberg, em um post recente no X, ele afirmou: o STF sobre Moraes exigiu a censura por alguém citar o New York Times. Isso é uma obsessão por silenciar os apoiadores. Então, segundo esse jornalista, ele está dizendo o seguinte, que trocando em miúdos, né? Todo esse posicionamento do Alexandre de Moraes aqui no Brasil é como se ele trabalhasse para alguém nos Estados Unidos. Você está entendendo? É como se ele tivesse recebido algumas centenas de milhares de dólares para poder fazer um serviço aqui no Brasil que tocou em gente poderosa nos Estados Unidos, que inclusive era contra o Trump. E aqui no Brasil, por exemplo, assim como o consórcio de veículos de imprensa, ele recebe do governo federal, ele trabalha como uma espécie de uma assessoria de imprensa particular do presidente, já não faz mais, não existe jornalismo. Existem empregados do governo que falam aquilo que o governo quer que seja falado. De vez em quando finge que não concorda para não dar muito na cara, porque senão também fica muito feio. Fica escancarada que eles são empregados do Lula, que o patrão deles é o Lula, que o chefe deles é o Lula. Tudo farinha. Essa é a verdade. Me parece, gente, que nos Estados Unidos não tem nada diferente. Inclusive, parece que
o poder importou esse modelo dos Estados Unidos. Só que alguém precisava fazer algo a mais, eles precisavam de um plus, né? Precisavam de um extra. E quem é que se dispõe? Quem quer faturar uma grana, mas tem que jogar o nosso jogo. E é aqui que está o negócio. Porque isso passa a se tornar um crime internacional. Não é contra o Brasil. Contra o Brasil já virou violações de direitos humanos, ditadura, censura, um monte de crimes. Que esse país, se tivesse um Senado Federal sério, se tivesse uma Câmara dos Deputados séria para investigar tudo isso, eles iam pontuar crime a crime, violação a violação desse homem e estaria sendo feito justiça. A verdadeira bomba está na mão de um misterioso servidor americano cuja identidade permanece oculta, mas que, segundo fontes próximas a políticos conservadores brasileiros, possui, não é de boca não, documentos e registros que podem expor Moraes como arquiteto de uma máquina de repressão digital. Esses arquivos, supostamente obtidos pela plataforma X, revelariam ordens sigilosas do ministro para suspender contas de jornalistas, deputados, cantores gospel, como todos os críticos do governo de esquerda. Abre aspas, estamos falando de quase 150 contas silenciadas a um ataque direto à democracia, declarou um relatório da Câmara de Representantes dos Estados Unidos que acusa Moraes de usar desinformação como pretexto para calar a direita. O contexto Trump e o pavio aceso. Aqui também tem mais um probleminha que o Moraes está ferrado, meu irmão. Probleminha não, problemão. Não existe probleminha. Problema é problema. Problemão. Bom, o clima de suspense ganha força com a entrada de figuras poderosas num tabuleiro. A empresa de mídia de Donald Trump, a Trump Media and Technology Group, junto à plataforma Rumble, que abriu um processo contra Moraes em um tribunal da Flórida, alegando que suas ordens de censura violam a primeira emenda norte-americana. Moraes está reprimindo vozes de direita brasileira em solo americano, diz o documento, que cita a suspensão de contas de figuras como, por exemplo, a de Paulo Figueiredo, ex-comentarista da Rádio Jovem Pan, que hoje é um cidadão americano e, segundo a emenda, a quinta emenda da Constituição Americana, isso é um crime passivo, inclusive de cadeia nos Estados Unidos. É algo muito sério, gente. Não é igual aqui no Brasil, que se tornou por exemplo, não tem sentido nenhum, ninguém faz nada com a tirania desse camarada, ninguém faz nada com as ações de censura dele, mas nos Estados Unidos, seja quem for, seja juiz, seja quem for, gente, até um presidente americano pode ser preso se tentar cercear o direito de liberdade de expressão de um americano. E o Xandão esqueceu que esses jornalistas que hoje estão nos Estados Unidos não são só exilados, eles são cidadãos americanos. E o Trump diz, diante disso, eu tenho que invocar a quinta emenda da Constituição, processar esse camarada, porque, além, claro, de outras barbaridades, ele tocou em um americano e ninguém bota a cara com um americano. Paulo Figueiredo, em um post no X, não poupou palavras. Estou honrado por estar ao lado de patriotas contra a ditadura de Moraes aqui nos Estados Unidos. Ele será responsabilizado e também o momento certo está chegando. A ação qualifica como incomum pelo New York Times. É apenas a ponta do iceberg, tudo isso daí. Com Trump de volta no poder, Elon Musk, dono do X, fazendo parte do governo americano, como uma espécie de vice-presidente virtual, né, dos Estados Unidos, que tem uma força extraordinária dentro do governo, a pressão sobre Moraes nunca foi tão intensa. Se Musk é investigado por Moraes, o que impede o Supremo Tribunal Federal de mirar o Trump? E isso é uma loucura, questionou, por exemplo, um jornalista norte-americano dizendo o seguinte, ele está falando o seguinte, se
o nome de uma das pessoas mais influentes hoje do governo dos Estados Unidos está nas mãos de um brasileiro maluco, quanto mais o nome do nosso presidente americano. Então nós não podemos deixar. Presidente dos Estados Unidos não fica na mão de ninguém, não sofre ameaça de ninguém, nem de palavras, nem de nada. Não existe isso. Por exemplo, a primeira coisa que a gente faz aqui no nosso país é blindar o nosso presidente de qualquer um desses caras chegar perto dele. Primeira coisa, não pisa mais nos Estados Unidos. Ah, tem bens nos Estados Unidos? Não tinha, não tem mais. Ah, não, acabou. Todos os países que têm acordo conosco, virou bandido aqui, vira bandido nesses países, e se nós decretarmos pedidos de prisão, pisou fora do Brasil e caiu em um dos nossos parceiros, é extraditado para ser julgado aqui. Por quê? Tem que responder aqui, o processo é aqui, o crime foi cometido aqui. Vocês estão entendendo que o negócio tá complicado para o Alexandre de Moraes? E eu vou trazer mais, porque o tal do servidor fantasma diz que vai revelar algo que pode colocar definitivamente Alexandre de Moraes com o pé na cadeia nos Estados Unidos. Eu falo disso aqui num próximo vídeo. Continue ligado. Então inscreva-se, verifica se o sininho das notificações está valendo, porque vem mais bomba por aí daqui a pouco aqui no canal. Shalom.